Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. E é uma alegria nos encontrarmos juntos aqui em torno da Santa Palavra de Deus para meditá-la, meditar o texto do Santo Evangelho desse dia tão especial. Apresenta Jesus como noivo, como vinho novo da alegria. É o tempo do reino, é o tempo da festa. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, pela Rádio Maria ou pelos canais, plataformas de podcasts. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua companhia. Vamos então juntos meditar a Santa Palavra de Deus. O texto do Santo Evangelho é de Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22. É mais uma controvérsia em relação a discípulos de João Batista e fariseus. Eles questionam Jesus exatamente porque eles jejuam e Jesus e os seus discípulos, neste momento, não jejuam. Vamos ao texto. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo se coloca em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no contexto de uma controvérsia. Havia a tradição já em Israel do jejum. O jejum, sobretudo, era praticado por motivos penitenciais, para se adquirir uma virtude, uma prática virtuosa, e também para pedir o perdão dos pecados ou em momentos de luto. Prática penitencial, pedido de graças, bênçãos e luzes, tempo especial de arrependimento, tempo especial vinculado ao luto e à perda de um ente querido. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus, eles jejuam não somente no dia em que a lei preceitua o jejum obrigatório, por exemplo, no dia do Yom Kippur, o grande dia das expiações. É dia de jejum e oração. Mas eles jejuam em vários dias durante a semana e questionam Jesus e os seus discípulos, porque os discípulos de Jesus não jejuam naqueles dias em que eles estão jejuando. Como é que Jesus se sai? A resposta de Jesus é: os convidados de um casamento
poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Está, portanto, selada a nova e definitiva aliança. Jesus é o noivo, Jesus é o esposo. Jesus está no meio de sua comunidade eclesial, Jesus está no meio da sua família. Jesus é o esposo da igreja, desta nova comunidade. Portanto, a primeira grande imagem é a imagem de uma festa de casamento. Em Israel era bastante tradicional. Para o povo hebreu, a festa do casamento da filha é algo sagrado e era uma festa grande de quase uma semana. Jesus, portanto, é o noivo, ele é o esposo. Estamos no contexto de uma festa de casamento que é a grande metáfora da aliança entre Deus e o seu povo. Deus sela com o seu povo Israel uma aliança indestrutível, inquebrantável. E aqueles que participam da festa, obviamente estão felizes com a presença do noivo. Numa festa de casamento não tem lógica nenhuma jejuar. Pelo contrário, as pessoas comem, bebem com abundância e com alegria. Somos então todos convidados para essa festa de casamento. É a festa da aliança nova, a aliança do reino de Deus. A segunda historieta que Jesus conta é a historieta vinculada ao remendo, mas um remendo de tecido novo. Você tem uma camisa, você tem uma blusa já antiga, já velhinha, o tecido já está curtido e de repente essa blusa se rasga. O que você deve fazer? Se você colocar um remendo de um tecido novo, na primeira lavagem, o tecido vai encolher e assim você termina rasgando a roupa que já é bastante antiga. Percebam que no texto de hoje, portanto, temos Jesus Cristo como o noivo, Jesus Cristo como este tecido de roupa nova, exatamente no ambiente da festa, no ambiente do banquete nupcial, é preciso que todos estejam com o traje adequado. E, finalmente, a última parábola, a última historieta que Jesus conta, é a historieta do vinho novo. Vinho novo significa o Evangelho. O vinho novo é Jesus Cristo. Vinho novo se põe em barris novos. O barril é a estrutura humana, é a estrutura psíquica, é a estrutura comunitária, é a estrutura de sociedade que acolhe Jesus e a pregação do reino de Deus. Então, o vinho novo do Evangelho só pode ser aceito se houver uma determinação verdadeira de conversão. Temos então estas três imagens: Jesus, o noivo, a parábola do tecido novo, que é um remendo feito na roupa velha, e finalmente o vinho novo, que se deve colocar em barris novos, em odres novos. O odre, na verdade, geralmente era feito de couro. O barril é feito de madeira, enquanto que o odre é feito de couro, couro de bezerro, couro de antílope, couro de cabra, couro geralmente de um animal novo, tenro, para que o couro seja mais flexível, seja mais macio. Então é um recipiente de couro de animal costurado que serve para guardar líquidos, guardar produtos da culinária cotidiana, da vida cotidiana, especialmente água, leite e alguns outros produtos.
Gostaria então de resumir aquilo que o texto nos diz com as ideias centrais, as ideias fundamentais. Vamos então resumir o caminho feito por esse texto. Então, o texto do Evangelho de hoje nos apresenta estas três metáforas: o noivo, o remendo e o vinho. O contexto claramente é de uma festa de casamento, símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Depois da refeição na casa de Levi, Marcos apresenta uma controvérsia sobre o jejum. É a controvérsia de hoje. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam. Era prática comum, associada ao perdão dos pecados, à superação da soberba e ao luto. Jesus se apresenta então como o esposo. Iniciam-se os tempos novos do reino de Deus. É tempo de festa, pois o esposo está presente. A festa do casamento, obviamente, exige roupa nova. E exige também vinho de boa qualidade. O problema é quando se quer consertar uma roupa velha com um remendo de pano novo. O rasgão se torna ainda maior. A roupa velha não consegue conter a novidade trazida por Jesus. O mesmo acontece com o vinho novo. Os barris velhos ou os odres velhos não aguentam a fermentação e estouram. Perdem-se os barris e o vinho. Perdem-se os odres e o vinho. A novidade do reino exige estruturas novas. Pessoas convertidas. Exige abertura do coração. Exige simplicidade e superação da arrogância. A experiência da aliança não pode ser roupa remendada ou vinho desperdiçado. Façamos a experiência da grande novidade do reinado de Deus. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço.